Olá, sejam muito bem-vindos ao Shot Inspiracional. Hoje temos connosco não um convidado, mas dois convidados muito especiais. Ao meu lado senta-se a presidente da PWN Lisbon, Paula Perfeito, e juntas temos o gosto de receber um convidado muito inspirador e a quem estamos muito gratas pelo apoio que decidiu dar à segunda temporada do Shot Inspiracional. Mas não me vou alongar muito mais e passo desde já a palavra à Paula Perfeito. Paula, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Sara, eu é que agradeço não só esta introdução, mas também todo o empenho, toda a dedicação que sempre colocaste neste projeto e agora na segunda temporada de forma renovada. Muito obrigada. E esta tua introdução leva-nos para este lugar, este espaço em que somos acolhidas e que tem como lema fazer bem ou fazer o bem, bem feito, e é de facto o lema do Doutor Finanças, uma das fintechs mais promissoras no país. Já lá vão mais de 10 anos desde o seu arranque e para além do crédito à habitação, que norteou de facto a fundação desta organização, mais de 10 anos depois e hoje mais de 700 colaboradores. Esta fintech já inclui várias áreas para além da energia, seguros também, imobiliária e a saúde financeira das empresas. Rui Bairrada, o seu líder, orgulha-se da empresa que constituiu de raiz e que hoje de facto emprega mais de 700 colaboradores, pessoas altamente competentes, vocacionadas para uma missão que é efetivamente um serviço público, criar maior saúde e literacia financeiras. O Rui, que gere com o coração e sente coisas como ele próprio tantas vezes diz, é simultaneamente um empreendedor financeiro e um extraordinário ser humano. Aceitei um convite em abril de 2022 para a sua rubrica Almoços com, que ainda existe, e esse almoço, esse encontro rapidamente se transformou numa conversa que ela própria se transformou numa verdadeira amizade. De lá para cá tantas coisas mudaram neste Doutor Finanças. No próprio Rui Bairrada lançou um livro de estafeta a CEO, as decisões que constroem uma liderança, subiu a de Sherman e podíamos falar de tantas outras coisas. A pessoa que temos à frente teve um trajeto ascendente, o livro conta-o, marcado por um empreendedorismo vocacional, chamemos-lhe assim, e sempre com valores inegociáveis, opções visionárias, corajosas, com propósito. Rui, não são palavras bonitas? Sim. No teu livro, e vou citar-te, lemos: o que me faz feliz agora é cumprir os sonhos de quem me rodeia. Isto é digno dos líderes dignos desse nome. Mas, ao mesmo tempo, leva-me para uma inquietação, para uma curiosidade. E os teus sonhos? Já os realizaste todos? Primeiro, obrigada por estar aqui. É um gosto e um prazer receber-vos na nossa casa. É um gosto receber-vos a vocês neste projeto completamente inspirador, mais virado para as mulheres e para o empoderamento também das mulheres. Portanto, é um prazer gigante poder estar aqui também a contribuir. Olha, respondendo à tua pergunta diretamente, há uma fase, quando vais crescendo na vida e quando começas como estafeta, tu claramente percebes que o caminho não consegues fazer sozinho. Ou seja, eu nunca conseguiria fazer o caminho que fiz, começando de onde comecei. E não imaginava aos 18 anos onde é que queria ser o caminho. Mas desde muito cedo, e desde essa altura que eu percebi que uma das minhas missões cá era servir os outros. Era servir os outros. Quando eu era estafeta, o que é que eu fazia? Servia aos outros. Ia lavar carros, servia cafés, pesava correio, andava pelo edifício a entregar envelopes. E a última frase do livro, para responder diretamente à vossa pergunta, acaba com: se não fosses CEO do Doutor Finanças, o que é que serias? E eu escrevo e digo: voltava a ser estafeta. Porque hoje faço exatamente o mesmo que fazia na altura, sirvo os outros. Quanto mais tu serves os outros, mais cresces. Porque o foco nunca foi o Rui Bairrada, o foco foi sempre no meu trajeto. O que é que nós podíamos construir em conjunto com outras pessoas, já que eu não falava inglês, não tinha curso superior, todas essas coisas que toda a gente já sabe. Então foi fácil para mim, desde o início, trazer pessoas e amigos para um propósito comum. A única coisa que tu disseste bem, começou no crédito de habitação, quando saí do Deutsche Bank em 2007, foi para abrir a minha primeira empresa, que já ajudava pessoas
a ajudar no crédito de habitação nas melhores condições, e nada mudou até hoje. Hoje, o Doutor Finanças fatura de mais de 20 e tal milhões de euros. Grande parte disso é ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação, a ajudar os portugueses a dar mais informação, a dar mais contexto e sem descobrir nada, que é outra coisa mais. De dois mundos. Sustentabilidade financeira e essa capacidade de contribuir para o crescimento dos outros, para a concretização do sonho dos outros. E com isso concretizas-te. Sim, realiza-me bastante. Imagina, eu ver as pessoas que entraram comigo no início do projeto, que estavam todos desempregados, porque ninguém queria trabalhar com o Rio Bairrada, recibos verdes, era sobre comissões, só recebiam sobre aquilo que faziam. E hoje em dia estarem cá e continuarem comigo e cresceram e fizeram os seus projetos e concretizaram os seus sonhos. Hoje é fácil nós olharmos para hoje, não é? É muito fácil nós olharmos para hoje que temos imensa notoriedade e ganhamos prémios e atingimos um patamar de que as pessoas todas nos conhecem. Mas a maior parte delas conhece o hoje, não conhece o caminho que foi feito para chegar até hoje. Eu conto uma história mais ou menos polémica e que espelha isto. Eu tenho um Porsche agora. Comprei um Porsche. Mas há 15 anos, que eu percebo zero de carros. Zero. Mas há 15 anos atrás eu disse, um dia eu vou ter um Porsche. Um dia eu vou ter um Porsche. Então demorou 15 anos da minha vida, desde os 800 euros até agora, para eu concretizar um sonho que era só ter um Porsche. Eu não fazia ideia qual era o Porsche, eu não percebo nada do Porsche. Ou seja, se nós sonharmos para nós coisas mais à frente e se percebemos que isto é um processo colaborativo, que sozinhos não conseguimos fazer o caminho, então os nossos sonhos são sempre uma consequência de uma coisa coletiva. Eu não estou preocupado com os meus sonhos, eu estou preocupado com os sonhos de todos. Quanto mais as minhas pessoas concretizarem os seus sonhos, mais sonhos eu vou concretizar. E a cadeia de valor é para todos, não é só. Então, se calhar, se me permite, Rui, voltando tratar sempre por tu, não tem qualquer problema. Obrigadíssima. Voltando então um bocadinho ao início, a 2014, que foi quando começou o Doutor Finanças, o que é que está na origem da criação do Doutor Finanças? Vamos explorar aí um bocadinho essa fase. Então, em 2014 nós estávamos a sair de uma crise gigantesca, nos anos antes já também, por causa da Troika, e havia muitas pessoas que precisavam de ajuda, em termos de literacia financeira, ajuda para renegociar, para reestruturar os créditos. E nós já fazíamos, com outro nome, tínhamos outra empresa e já fazíamos isso há alguns anos. Em 2014 continuávamos a fazer isso, entretanto em 2014, quando nasce o Doutor Finanças, nasce de uma forma muito simples. Eu fui ter a Cascais, com a vereadora dos Recursos Humanos, a Paula Gomes da Silva, das pessoas que eu falo mais, nesta trajetória, e na altura nós estávamos a fazer uma parceria para ajudar os colaboradores da Câmara Municipal. Então estávamos os dois no gabinete dela e ela disse, Rui, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem o que é que nós vamos fazer, eu disse Doutor Finanças. Devia ter dito agora, disse naquela altura. Os olhos dela brilharam mais do que os da minha mulher quando eu me casei com ela. Portanto, foi uma prova de conceito bastante grande. Peguei no carro e registrei a marca Doutor Finanças. Tudo começa a partir daí. A partir do momento em que eu resolvo vestir uma bata, tirar a gravata, a partir do momento em que eu resolvo andar pelo país a oferecer workshops sobre finanças pessoais e empresas, ou seja, tudo começa sempre por acrescentar valor aos outros numa coisa que não existia no mercado. Sendo que nós já ajudávamos a fazer crédito de habitação, mas também sentimos que no mercado havia muito o financeiro, não é? A linguagem que as pessoas, ou a maioria das pessoas, não percebia ou não conhecia. Então a vinda do Doutor Finanças, e depois de forma mais estruturada cada vez mais, nós percebemos que se nós falássemos a mesma linguagem dos médicos, nós íamos chegar às pessoas. Então, 10 anos depois, o que é que nós fazemos no Doutor Finanças? Um check-up, é exatamente quando vamos ao médico. Um check-up, depois vamos ver o que é que nós podemos recomendar às pessoas, depois passamos a receita, e depois fazemos uma prescrição, depois tratamos, porque temos equipa que também tem. Então é muito fácil as pessoas, quando entram no Doutor Finanças, a fazer um check-up às minhas finanças. Quando vamos ao médico, um raio-x e análise. Aqui é o Banco de Portugal e o IRS, onde estão os rendimentos e onde estão os custos. Então, com base nisso, nós iniciamos o processo. E toda a gente sabe exatamente em que estágio é que está, porque todos nós somos um bocadinho médicos e todos nós passamos por esse processo. Portanto, isso ajudou-nos imenso, é verdade. A marca ajudou imenso a chegar aqui, até porque no início nós fomos um bocadinho mais conhecidos, ou muito conhecidos, porque o Pedro Anderson
da SIC. Eu mandei-lhe uma mensagem, não o conhecia de lado nenhum, e ele deu-nos a oportunidade de eu ir à SIC, fazer uma entrevista com ele, em que eu estava a dar um workshop de finanças pessoais, e é a primeira vez que nós entramos num telejornal da noite, e depois aconteceu mais 2 vezes, e isso mudou também a nossa vida. Exponenciou. Foi Sim. absolutamente disruptivo. Foi disruptivo e é uma mensagem que eu passo muito hoje. Todos nós conseguimos fazer alguma coisa. Na altura eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma capacidade extra, a única coisa que eu tive foi mandar uma mensagem. E alguém do outro lado esteve disponível para ouvir a mensagem e diz, vem lá ter comigo à SIC, porque aquilo foi completamente revolucionário na altura, porque ninguém sabia que se fazia transferências, ninguém sabia que a literacia financeira, com termos médicos, então isso mudou também. Há muitas coisas ao longo do processo que mudam a nossa vida. Rui, há pouco dizias que se não fosses o CEO do Doutor Finanças, e já lá vamos, porque neste momento já nem sequer o CEO és, já lá vamos, voltarias a ser estafeta. A minha pergunta é, para nos ressituarmos ou para recuperarmos essa memória da tua anterior experiência no setor financeiro, concretamente no Deutsche Bank, mas esse estafeta cujas características, cujas qualidades, cuja irreverência, vemos aqui também muita irreverência, alguma coragem para mandar uma mensagem, para dar o primeiro passo, para desafiar um bocadinho o status quo. A minha pergunta concreta é, tantos anos depois a esta distância, o que é que o CEO continua a aprender com o estafeta? Tudo, nada mudou. Quando tu começas como estafeta, tu claramente percebes que tratas as pessoas da mesma maneira. Para mim era indiferente quando passava por segurança, sorria exatamente da mesma maneira quando me cruzava com o presidente do banco no mesmo elevador. Portanto, desde muito cedo que eu percebi que as pessoas nós todos éramos iguais. E também percebi que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu não tinha muito jeito para estudar, então tinha que arranjar alguma forma para fazer. E foi a servir. Então hoje olho para trás e eu tenho a certeza absoluta que eu fui o melhor estafeta do mundo. Por ser o melhor estafeta do mundo, deram-me a possibilidade no banco de ir fazer lançamentos para a contabilidade. Por ser a melhor pessoa a fazer lançamentos na contabilidade, que era super monótono, um ecrã preto com umas letras verdes, MS Sousa a fazer isso, deram-me a oportunidade de ir para o contencioso. E por aí fora. E ao longo dos meus 12 anos dentro do Deutsche Bank, eu fui sempre escalando etapa por etapa. Até que aos 30 anos também aconteceu-me o que acontece a muitas pessoas. Eu fui convidado mais uma vez a dar mais um degrau. E esse degrau era mesmo, fazia a diferença na minha vida. Basicamente era para ir para gestor de private banking. Era para ser assim o sonho de quem trabalha na banca, era para ser private banker. E na altura o meu diretor, a quem eu reportava, disse que eu não tinha capacidade para essa função. E vieram não sei quantas coisas nesse momento veio não sei quantas coisas para cima da mesa. Não tem curso, não falas inglês, estás cá desde os 18 anos, toda a gente te conhece, toda a gente desde que nasceste levavas o bolinho da mamãe bairrada para dar para todos. Ou seja, vem não sei quantas coisas que tu te esforças ao longo da tua jornada, vais escalando e depois chega a um determinado patamar em que tu percebes que os teus sonhos, aquilo que tu querias fazer e que sempre fizeste ali, já estavas estancado. E aí eu saio. Essa falta de validação sobre a tua competência para esse lugar foi fundamental para a forma como evoluíste. Sim. Certo? Foi tão fundamental que eu despedi-me no dia a seguir e abri a minha própria empresa. Porque eu senti, eu especializei-me, apaixonei-me no banco pelos 2 grandes amores da minha vida. Os 2 duram até hoje. Um é o crédito de habitação, onde até os padrinhos dos meus filhos, alguns fiz um crédito de habitação, portanto é esta intensidade. E a Raquel, com quem eu estou casado há 20 anos, que também conheci, ela era advogada do banco, eu estava do lado da área comercial, ela assinava as escrituras no escritório de advogados e foi assim que também nós nos conhecemos. Portanto, e foi um processo completamente colaborativo. Hoje olho para trás e não me arrependo de nada do que eu fiz. Tive muitos desafios, como é esta decisão. Quando tu tens carro, tens aquelas coisas todas do banco, atinges um determinado... Era ótimo trabalhar num banco e quando tu decides deixar tudo para ires começar uma coisa de um zero, a família, toda a gente que está à volta, acha tudo assim meio estranho. Não te dão assim, vai, a não ser uma pessoa, que foi a Raquel.
Fantástico. E ao Rui, essa questão de não ter uma licenciatura ou mesmo um MBA, alguma vez ao longo deste percurso, e porque também se movimenta, passou a movimentar-se noutros círculos, nomeadamente enquanto CEO, alguma vez sentiu que isso era um fator eliminatório ou discriminador? Durante 40 anos. Continua a sentir? Agora, nos últimos 8, nem tanto, porque aos 40 anos eu decidi sair da empresa que eu tinha criado, porque não estava feliz. Foi em 2017, e é só nessa altura, quando grande parte da empresa onde eu trabalhava e decidi sair, que já era doutor Finanças também, se despede também. Diz que não fica. As pessoas dizem que não fica, vão começar tudo a zero. E nessa altura isso põe um peso gigantesco em cima das minhas costas. Uma coisa era a minha decisão, e a minha decisão estava tomada em família, e eu tinha a minha vida organizada para poder tomar essa decisão. Outra coisa é um monte de gente crescida pôr esse peso em cima de mim. Então pronto, depois acabámos por entrar num processo negocial, acabámos por ficar com a empresa, com as pessoas que cá trabalhavam. No fim dessa jornada, em 2017, eu tenho um burnout. Tenho um burnout por excesso de cansaço. E quando volto, e é nessa altura ainda em burnout, porque eu nunca deixei de ir ao escritório, independentemente disso, tive muita ajuda, porque tive muita ajuda nessa altura. Então é só nesse momento que eu me assumo como CEO. Até lá eu era mais um funcionário igual, tinha construído uma empresa, mas tinha as mesmas funções, o mesmo poder de decisão que o meu outro sócio ou sócios na altura tinham. Então é aí que eu percebo, né? Se isto está tudo a acontecer na minha vida, se calhar eu tenho aqui alguma coisa, mesmo não tendo o curso, o MBA, o inglês, devo ter alguma coisa que as pessoas acreditam no propósito, em muitas coisas. Então é só nessa altura que eu me assumo perante todos, cá dentro e depois fora, que eu passaria a ser o CEO do Doutor Finanças. Portanto, isto foi há 8 anos, 8 anos talvez. Portanto, não tem assim muito tempo. De lá até agora, foi muito difícil. Foi muito difícil ser reconhecido no mercado como CEO em relação a todos os outros. Hoje não há qualquer distinção. Hoje eu ligo para qualquer pessoa, todas as pessoas acham que nós efetivamente acrescentamos valor à sociedade. Não? O Doutor Finanças é Love Brand. Em cada 10 portugueses, 8 conhecem. Nós fazemos serviço público. Mais de 2 milhões de pessoas usam os nossos conteúdos todos os meses no portal do Doutor Finanças. Ou seja, tudo aquilo que nós criamos em conjunto, nunca pensando em nós, mas acrescentando valor aos outros que estão à nossa volta, é que nos deu essa notoriedade. Não fomos nós que procuramos. Foi aquilo que nós fizemos que nos devolveu a notoriedade que nós temos hoje. Não, nós não fomos à procura. Não fui nunca à procura que as pessoas me conhecessem, ou o que quer que seja. Eu fui sempre à procura de acrescentar valor a essas pessoas, para depois... Foi o caminho que para chegarmos até aqui. Rui, e 8 anos depois dessa, no fundo, de consolidação da tua própria convicção sobre a função do CEO, dá-se mais um momento muitíssimo importante e recentíssimo em que desafias 2 pessoas, a Wanda de Jesus e o Nuno Leal, que, enfim, por aquilo que conhecemos da própria Wanda, eu não conheço o Nuno, mas conheço a Wanda e por aquilo que conhecemos também de ti, são 2 pessoas absolutamente complementares no seu perfil e também nas próprias áreas sobre as quais são responsáveis nessa complementaridade que é sempre uma coliderança. Terá sido, com certeza, uma decisão muitíssimo ponderada, a olhar para o passado, a saber exatamente o que é que a empresa neste momento precisa e olhar para esse trajeto do futuro, esse estar além no tempo e perceber para onde é que queremos evoluir, como é que queremos evoluir. Mas fala-nos desse desafio que te lançaste a ti próprio de chegar a Chairman. Então, não foi muito ponderada, como tudo na minha vida. Eu giro com o coração, não giro com... Portanto, foi muito emocional também. Nós, em 10 anos, criámos uma coisa que nunca ninguém imaginou pudéssemos passar de 10 anos, começar do 0,5, hoje sermos 700. E isto tornou-se mesmo muito grande porque fomos agregando
pessoas, valor ao longo deste tempo. Eu fui trazendo amigos para dentro, amigos muito competentes noutras áreas, para este projeto. Toda a minha comissão executiva e mesmo os dois co-CEOs também têm relação pessoal comigo fora, assim, têm alguma história de vida comigo, mas eu percebi também que se calhar eu estava a travar o crescimento do Doutor Finanças, daquilo tudo que nós construímos. Porquê? Porque eu nunca quis sair de Portugal, porque a minha missão é estar cá, ajudar pessoas e a ambição de nós já não é possível parar. Neste momento já não é possível parar, porque há tantas que estavas a desenhar uma fronteira. Senti que não era a pessoa certa, em abril do ano passado, que não era a pessoa certa para o caminho que o Doutor Finanças teria que fazer daqui para a frente. Então assumi isso e está tudo bem. Comuniquei à Comissão Executiva que eu não seria a pessoa certa e então comecei a ver como é que eu fazia a transição. Conheci a Wanda, o Nuno já conhece há muitos anos, é meu sócio há muito tempo também, faz parte, e então eu também percebi que aquilo que eu tinha criado em 10 anos era mais ou menos ingerível, porque a 31 de dezembro do ano passado eu tinha 12 pessoas a reportar a mim, tinha todas as verticais, desde tecnologia, marketing, recursos humanos, área financeira, todas as verticais de negócio, academia, todas as áreas reportavam a mim. E era humanamente impossível, na minha opinião, eu passar este legado e fazeres o bem feito. E só uma pessoa. Porque imagina, quando eu começo, vou acrescentando um de cada vez, não vem logo os 12. Quem entra agora ficaria com os 12. Então, para nós é claro. Para mim foi claro que eu tinha que dividir o Doutor Finanças nesta fase em duas quase verticais. Uma que tratasse do presente e outra que tratasse do futuro. E é com base destas duas verticais que nós pensámos em criar, que eu vou identificar a Wanda e vou identificar o Nuno. Então é claro, hoje o Dr. Fini dizia-se muito bem, eles são completamente complementares e têm perfis completamente diferentes. Porque a Wanda está a tratar do nosso futuro e o Nuno está a tratar do nosso presente. O Nuno tem as verticais de negócio, a Wanda tem tudo que não é verticais de negócio. Rui, há aqui já falámos aqui de vários momentos mais desafiantes da tua vida. Falámos aqui do momento em que decidiste sair do Deutsche Bank e altamente uma decisão muito complicada, certamente para os que estavam à volta, não é? A família, ou complicada, ou vista como muito disruptiva. Falámos também do burnout, mas ao longo deste percurso todo de vida, que já lá vão mais de 40 anos e deixa aqui um legado uma marca indelével, certamente vai deixar no mundo. Mesmo assim, consegue, em toda esta fase, e tem esta particularidade de conseguir falar bem daquilo que possam ser as ambições, mas também as suas fragilidades. Neste percurso todo até hoje, o que é que foi mais desafiante? Então, a minha vida eu costumo dividir em 4 atos. Aos 18 anos ter tomado a decisão de não querer estudar e ter ido trabalhar, quando eu entrei como estafeta. Aos 30 anos eu ter decidido sair, depois de 12 anos no Deutsche Bank, ter tomado a decisão de sair do banco e abrir a minha primeira empresa. E aos 40 ter decidido deixar as funções executivas que eu tive durante estes anos e ter construído isto e deixar esse legado, a direção disto para 2 novas pessoas e eu assumir um papel diferente daquele que tinha assumido até agora. Só falando nestas 4 coisas, é mais ou menos perceptível que todas elas tiveram muito impacto na minha vida e na vida das pessoas que estavam à minha volta, seja emocionalmente, seja por todas as razões e mais algumas. E o caminho, isto tudo para dizer, o caminho tem muito mais coisas que não correm bem do que as que correm bem. Tentativa e erro. Ninguém chega aqui sem errar. Nós erramos todos os dias. Todas as pessoas dentro do Doutor Finanças sabem que podem errar. Não há mal em errar. Nós só crescemos porque erramos. Eu só cresci porque errei. Não há outra forma. Portanto, para nós isso é muito, muito... faz parte da nossa história. Quem começa do zero e chega aqui, não há outra forma. Se não soubéssemos tudo, tínhamos chegado mais rápido e de
e de forma diferente. Portanto, há muitos desafios ao longo da vida. O papel de CEO é um bocadinho solitário, é muito solitário, ainda para mais quando geras pessoas que tu conheces e que tens relação fora daqui e que toda a gente acha que é uma coisa meio impossível. Eu só acredito nesse modelo. Eu prefiro trazer pessoas para o pé de mim que eu conheço enquanto boas pessoas e depois tem um currículo, como é óbvio, que vem acrescentar uma camada, mas eu prefiro contratar alguém que eu já conheço. Eu já sei com o que é que posso contar, sei quais são as emoções, sei como é que nós reagimos. E não foi diferente desde o primeiro dia até 31 de dezembro. Mas gerir todas estas emoções também, as minhas e de todos, logicamente que é desafiante, mentiria se não era. Mas como tu acabas por construir uma coisa em conjunto e num processo completamente colaborativo, onde todas as pessoas acrescentam umas às outras, das melhores coisas que nós temos de Doutor Ciência, eu digo isso muitas vezes, a primeira é as pessoas, ter uma relação pessoal com todas aquelas pessoas. E a segunda que nos trouxe até aqui é nenhum deles quer o lugar do outro. Nenhum está a competir pelo lugar do outro. Todos sabem que acrescentam no todo. Portanto, as decisões são colaborativas, são uma forma que nós encontramos diferente de fazer uma empresa diferente ou que não é tão normal ou habitual nós encontrarmos noutros sítios. Também tivemos a sorte de criá-la desde o zero, não é? É mais fácil quando tu vais crescendo e mudando à tua imagem aquilo que tu acreditas, do que quando entramos numa instituição e escolhendo as pessoas, do que num processo mais normal ou mais corporativo que nós assistimos muitas vezes. Rui, curioso, eu não contei, provavelmente no pós-edição podemos fazê-lo, mas uma das palavras que tu mais repetes é pessoas. Inevitavelmente nesta conversa, e para além de seres uma pessoa de pessoas, és uma pessoa de perguntas, que também sei. E uma das perguntas que mais fazes é, e isto volta ou reposiciona-nos no início desta conversa, uma das perguntas que mais fazes é em que é que eu posso ajudar? No fundo, nesse propósito, como é que eu posso fazer a diferença? Ficamos aqui com algumas referências, eu gostava que as pudesses sintetizar sobre, a partir dessa pergunta, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso acrescentar valores, é sempre a tua primeiríssima inquietação. Como é que olhas para a liderança? O que é que do teu ponto de vista é um bom líder? Vemos em vários dos teus posts, és uma das pessoas mais ativas no LinkedIn desde logo, e vamos muitas vezes encontrando várias apologias da liderança ao ponto de podermos fazer os 10 mandamentos da tua liderança. Queres falar-nos disso aqui? Sim, olha, ao longo destes anos eu agora tenho o meu próprio modelo de liderança, aquele que eu acredito e que estou a trabalhar sobre ele, para depois poder passar essa mensagem que é aquela que eu acredito a outras pessoas, a outras empresas, nas palestras que dou, tem a ver é um modelo de liderança empático com afetos, é aquilo que eu acredito. É através da empatia, é através de eu estar atento às pessoas, por isso é que eu pergunto, se eu vir alguém aqui que está mais tensa, a pessoa que está ali por trás a filmar-nos, eu chego-me ao pé e faço-lhe massagem nas costas para tirar a atenção quando ela está a editar coisas como isto. Sei lá, eu estou muito, muito atento às pessoas. Mesmo muito. Se alguém, eu tenho esta capacidade porque estou atento. Se eu sentir que está triste, eu vou perguntar o que é que eu posso fazer para ajudar. É sempre a pessoa, nunca é a função, nunca é o que ele entregou. Não. A minha preocupação genuína é com as pessoas, como é que as pessoas se sentem. Então, o que eu acredito mesmo em termos de liderança é que as pessoas são realmente o mais importante. Eu brinco muito e está no livro que eu sinto cenas. Sentir cenas é só isto, é estar atento às pessoas e ajudá-las e perguntar o que é que elas precisam, o que é que eu posso ajudar. Rui, portanto ainda aqui, continuando neste tema da liderança, gostávamos que nos deixasse um exemplo, uma dica sobre como um hábito até, que nós possamos implementar nas nossas vidas, seja do ponto de vista mais individual, mais coletivo, dentro das empresas, a favor da inclusão e para colocar mais mulheres na liderança. Então, cada vez mais nós temos que olhar para as pessoas, não para o ser masculino ou feminino. O que interessa mesmo é as pessoas que estão por trás disso. Eu não consigo distinguir entre homens e mulheres. As escolhas, tanto hoje na Comissão Executiva temos tantas mulheres quase como homens e 70% das pessoas, 68% das pessoas que trabalham em Doutor Finanças são mulheres e não são homens.
Portanto, isso para mim não é um tema. Agora, acho que há um trabalho de todos que nós devemos fazer, quer as empresas, quer as próprias mulheres também, para nós sermos cada vez mais todos iguais. Temos que lutar pelas mesmas coisas, não é uma coisa, coisas diferentes entre nós. Portanto, o que eu aconselho sempre, e é o que eu faço cá dentro, é que todas as pessoas que estão aqui têm a mesma capacidade que eu tive para chegar a CEO. Tanto que agora quem veio para a posição, para uma das posições, foi uma mulher. Portanto, mas temos que ter esta ambição. Todos nós tem que ser uma coisa global, não é uma coisa de uns nem de outros. Depois também temos que perceber, como tu disseste, que a diversidade é a coisa mais importante que existe nas empresas. Se nós formos sempre buscar pessoas iguais a nós, não vamos a lado nenhum. Agora, quanto mais pessoas diferentes, nacionalidades, religiões, tudo o que vocês possam imaginar, diferentes, mais todos crescemos, porque ganhamos uma perspectiva sobre o mundo muito diferente, o que nos faz crescer e aprender e ir para sítios onde nós nunca pensámos que poderíamos chegar. Rui, a propósito das mulheres, não posso não concluir com um link direto às mulheres da tua vida, chamemos-lhes assim. A tua mãe, a tua mulher, falaste da Raquel várias vezes, são locomotivas sem as quais não te verias concretizador de todas as tuas metas e provavelmente de várias outras que ainda não imaginas. Pergunto-te que contributo é que elas te poderão ter dado para esta apologia que tens da própria diversidade nas várias vertentes da tua vida e desde logo na vertente profissional também. Então, a minha mãe serviu-me toda a vida, a mim, ao meu irmão e ao meu pai. A minha mãe nunca trabalhou e a sua vida foi para nos servir aos três, para nos acompanhar, para servir o meu pai, para nos tratar o melhor que pôde toda a vida e ainda hoje faz o mesmo com os netos. Portanto, há mais duas mulheres da minha vida hoje em dia, que são as minhas duas filhas, que nasceram há 15 anos atrás, que são gêmeas. Portanto, a minha mãe tem um papel muito importante. O meu pai militar, oficial da GNR, coronel da GNR, vivi toda a vida em quartéis, onde eu fui buscar esta coisa dos horários, do Rui Bairrada, do ONU, uma coisa mais importante que eu tenho é na honra, ajudar os outros, ajudar. O meu pai era o meu ídolo, infelizmente faleceu de forma muito precoce, em muito pouco tempo, e a minha mãe faz o balanceamento, não é? A soma dos dois, eu sou o que sou hoje, pela soma dos meus pais. Tanto que eu há pouco tempo introduzi o Pedro, passei a Rui Pedro Bairrada, porque eu senti que tinha tirado da minha vida uma parte que foi importante dos 0 aos 18 anos, porque eu em casa sempre fui Pedro, toda a minha família me trata por Pedro, não trata por Rui. Então eu passei, desde que comecei a trabalhar, era Rui Bairrada. E nesta fase eu percebi genuinamente, ou cada vez fui percebendo melhor, que a minha vida é o que está hoje, desde os 0 aos 18 e depois também. Portanto, passei a assumir o nome de Rui Pedro Bairrada também por isto. Depois a Raquel é um ser de luz que entra na minha vida, que há 20 anos, vamos fazer 20 anos de casados agora em setembro, e é alguém que tu tens que não há um Rui Bairrada. Na minha história, na nossa história, não é um Rui Bairrada. Há um Rui Bairrada e uma Raquel. Sem a Raquel eu não teria feito nada do que fiz até hoje. Sem a confiança dela, sem ela ser a melhor mãe do mundo, numa fase mais tarde, e eu estar descansado com essa parte, a confiança em que tivemos sempre um no outro, em ela acreditar muito mais do que eu, que seria capaz. A Raquel nunca levantou um tema sobre qualquer decisão que eu fui tomando na minha vida, conversávamos, mas depois, no final íamos sempre em frente. Isto é a melhor coisa que nós podemos ter na vida, alguém ao nosso lado que acredita em nós, principalmente quando somos empreendedores, o risco é ainda muito, muito maior e temos construído os dois em conjunto. Portanto, nós somos a soma uns dos outros e agora, como é óbvio, as minhas duas filhas também são das mulheres mais importantes que eu tenho na minha vida. Muito bem, Rui, muito obrigada. Foi uma conversa muito curta, muito rápida, 30 minutos que passaram a correr, mas que nos permitiram conhecer-te melhor, esperando que todas estas mensagens possam passar para fora da forma tão inspiradora que todos te reconhecemos para os nossos seguidores do Shot Inspiracional Carreiras com Lições Fortes. Sara, muito obrigada, foi muito bom estar aqui a falar. Obrigada aos dois. Esta entrevista tinha mesmo que ter a Paula connosco. E Rui,
Obrigadíssima, porque de facto temos aqui um testemunho, são 30 minutos, mas são 30 minutos muito valiosos. Saímos daqui muito mais inspiradas, inspirados e obrigadíssima por todo o apoio ao Chat Inspiracional. Obrigado, eu. Sempre um gosto e um prazer quando tenho comigo, sempre que precisar. Muito obrigada. Obrigada.